Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você confere comigo algumas das principais notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado. Nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês da conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito. E os números mostram que a situação nas ruas é realmente delicada. Em São Paulo, por exemplo, os casos de atropelamentos aumentaram 27%. Vamos conferir na reportagem. A capital paulista registrou 1.473 atropelamentos entre janeiro e março. Em comparação com o mesmo período no ano passado, houve um aumento de 27%, uma média de 16 casos por dia. Os dados são de um levantamento feito pelo Infociga, do Detran do Estado de São Paulo. O número de mortes permaneceu estável. Foram 88 óbitos nesse ano e em 2024. As pessoas na faixa 60 anos representam 35% dos mortos por atropelamento na cidade. O período da tarde e noite foram aqueles com o maior número de atropelamentos. O ranking dos lugares com o maior número de atropelamentos tem como destaque negativo a Avenida Marechal Tito, que cruza os bairros de São Miguel e Itaim Paulista, com 20 acidentes no local entre janeiro e março deste ano. Seguido pela entrada do M'Boy Mirim, com 18 casos, e a Marginal Pinheiros, com 14 casos. Apesar da pesquisa se focar apenas na cidade de São Paulo, o problema atinge todo o estado, como o caso das jovens que morreram após serem atropeladas por um carro que participava de um racha em uma avenida de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A Prefeitura de São Paulo afirma que atua para garantir maior segurança aos pedestres com ações como a implantação das áreas calmas e a redução do limite de 60 km por hora, velocidade de 50 km por hora para 40 em 24 vias, e afirma que nas vias com maior índice de sinistros são realizadas fiscalizações de trânsito intensificadas, elaboração de projetos de sinalização e revisão da programação de semáforos para aumentar o tempo de travessia para os pedestres. A Justiça da Bahia suspendeu uma lei que reservava vagões exclusivamente para mulheres no metrô de Salvador. Quem vai contar os detalhes é o Cleiton Rodrigues. Olha, essa lei havia sido sancionada no último dia 31 de março pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, do União Brasil. De acordo com ele, essa lei destinava vagões exclusivos para mulheres em horários de pico no metrô da capital. Segundo a Prefeitura de Salvador, a medida tinha como objetivo combater o assédio e garantir maior segurança às mulheres durante os trajetos mais movimentados. A lei passaria a valer a partir de hoje, contudo, ela foi suspensa pela Justiça. A ação judicial que resultou nessa suspensão partiu da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros, a ANP Trilhos. Se a legislação não tivesse sido proibida, o ingresso de homens nos vagões destinados exclusivamente para mulheres somente ocorreriam em casos onde estariam crianças com idade de até 12 anos acompanhados de mulheres, além de homens que acompanhassem mulheres com deficiência e também profissionais da segurança, como policiais e agentes de transporte. Se entrasse em vigor também essa lei, a multa em caso de descumprimento que deveria ser pago pela concessionária seria de R$10 mil por dia e por linha a partir da terceira ocorrência. Os usuários infratores pagariam multas que variavam entre R$200 e R$1.000 a depender da reincidência. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia e também com a ANP Trilhos para poder obter maiores informações sobre essa suspensão, qual o motivo e para poderem falar mais sobre a decisão. Contudo, não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. O Rio de Janeiro nunca recebeu tantos turistas estrangeiros como no primeiro trimestre de 2025. O Anderson Nascimento vai trazer esses números agora. O Rio de Janeiro representou 19,9% das mais de 3 milhões de chegadas de turistas internacionais ao Brasil, realizadas somente no primeiro trimestre de 2025. Segundo o presidente da Embratur, esses números não representam um fluxo total de turistas internacionais que vieram ao estado, que pode ser, na verdade, muito maior. Como, por exemplo, viajantes podem ter feito escalas em algum lugar para chegar até o Rio, ou então utilizado o
Rio como ponte para outro estado. No entanto, ainda assim, esse continua sendo o maior número de chegadas já registrado. Do total, os argentinos foram os principais visitantes, seguidos por chilenos e norte-americanos. A conta de luz está mais cara. Começou a valer em maio a bandeira amarela, que prevê um acréscimo na cobrança de acordo com o consumo. Entrou em vigor neste 1º de maio a bandeira tarifária amarela, com custo adicional na conta de luz. A medida, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica para este mês, prevê um acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido. O motivo é a redução das chuvas, por conta da transição do período chuvoso para o período seco. De acordo com a ANEEL, as previsões de chuvas e vazões nos reservatórios para os próximos meses estão abaixo da média. Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanecia verde, sem taxa adicional, refletindo condições favoráveis de geração de energia no país. Mas o fim do período chuvoso piora a previsão de geração de energia hidroelétrica e pode aumentar o uso de usinas termoelétricas, que possui custo mais elevado. O sistema de bandeiras tarifárias, que varia conforme o custo, de verde a vermelha, indica aos consumidores os custos da geração de energia no país e visa atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia. Para que o custo não fique alto, o consumidor pode adotar medidas para economizar mais energia, como desligar da tomada os aparelhos não usados, deixar o chuveiro em modo verão, reduzir o uso do ar-condicionado e substituir lâmpadas incandescentes pelas de LED. O Dia das Mães vai cair em 11 de maio. A data, daqui a 2 domingos, costuma ser agitada, tanto para o comércio como para os filhos consumidores. E a expectativa já é grande. No 2º domingo de maio, o Dia das Mães mobiliza famílias em todo o Brasil. Os filhos já se preparam para celebrar a data. A mãe não pode ficar sem um presente, né? Então, estou conhecendo aqui a loja, muitas opções, muita coisa interessante, preços convidativos. Bom, é meio complicado porque, como diz, a gente pede emprestado, né? Tipo, mãe, me empresta um dinheiro para eu comprar um presente para você. Paga. Acho que é quase de todos os filhos, né? Essa de tipo, me empresta, eu vou comprar pra senhora, finge que é surpresa. Fiz isso esses dias com ela, mas a gente ainda pretende procurar alguma coisa que gosta bastante. Já tá levando uma panela de pressão também. O Dia das Mães é a 2ª melhor data para o comércio, ficando atrás apenas do Natal. Este ano, o comércio sul-mato-grossense deve movimentar 448 milhões de reais, segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio MS e Sebrae MS, que ouviu 1.982 pessoas em 8 cidades do estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Bonito e Três Lagoas. Somando comemoração e presentes, o gasto médio previsto é de R$ 420,78. A expectativa da sede são informações que vêm através da Federação do Comércio. E a FEComércio nos enviou as informações, comparando com 2024, terá 4 ou 5% de redução do consumo. Isso quer dizer o quê? 4, 5% a menos. Em total, em valores, está previsto 450 milhões entre presente e comemoração. Entre os presentes mais citados na pesquisa estão sapatos, bolsas e acessórios e perfumes e cosméticos. E a maioria das compras será realizada no centro das cidades. Em termos de presente, claro que é o comércio varejista, de roupas, joias, sapatos, entendeu? Esse é o primordial. Em comemoração, com certeza o primeiro lugar é os restaurantes, porque normalmente no Dia das Mães é um dia, se você realmente não agenda nos restaurantes, você vai ter dificuldade. Então nós acreditamos que o restaurante continua como uma primeira linha ainda em termos de comemoração. A pesquisa revela que a qualidade do produto é o principal fator que influencia a decisão de compra. Outro aspecto relevante são as condições de pagamento. 74% dos consumidores preferem descontos na compra à vista, enquanto 30% optam pelo parcelamento no cartão de crédito. A gente até antecipou um pouco o Dia das Mães, a parte de divulgação, a parte de
preços, né, promoções, ofertas, para conseguir atrair ainda mais o cliente para essa data tão especial que a gente tem. A gente tem bastante parte de presente aqui, então nós temos parte de jogos de cristais, taças, né? Temos centro de mesas, também temos o setor de cama, mesa e banho que vem se destacando muito na venda. Roupões, pantufas, que está tendo bastante saída. E veja a seguir, mortes por dengue têm queda nos 4 primeiros meses do ano. E ainda, grávida não consegue chegar ao hospital e realiza parto dentro de carro de aplicativo. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez. Os números de mortes por dengue despencaram nos primeiros 4 meses do ano, em relação a 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o fim de abril foram registrados 5 vezes menos óbitos pela doença neste ano. O Ministério da Saúde informou que até 26 de abril deste ano foram registradas 791 mortes por dengue no país. O número é quase 5 vezes menor que o registrado no mesmo período de 2024, quando 3.797 pessoas morreram da doença. Os casos prováveis de dengue também apresentaram queda, saindo de mais de 4 milhões para 1.100.000 suspeitas até o final de abril. Segundo a pasta, a redução é resultado de ações do governo, com foco na prevenção, controle vetorial, assistência à saúde, comunicação e uso de novas tecnologias. O Ministério reforçou a capacitação de profissionais e o apoio a estados e municípios, além de ampliar da vacinação e a preparação da rede de assistência. No ano passado, o Brasil bateu os recordes de números de mortes e de casos por dengue. Entre janeiro e dezembro, foram registradas mais de 6.200 mortes causadas por dengue. Foram mais de 6,5 milhões de casos prováveis da doença, mais de 4 vezes o número registrado em 2023. O pico da contaminação foi em março, de forma antecipada, e chegou a mais de 1.700.000 casos. A maior quantidade de mortes foi registrada no mês de maio do ano passado, com 1.344 óbitos. Neste ano, do total de mortes registradas no país, 70% foram em São Paulo, com 558 vítimas. Em seguida, veio o Paraná, com 58 mortes. São Paulo também lidera em números absolutos de casos prováveis, com quase 60% dos registros. São 660.000 desde o começo do ano. Minas Gerais está atrás com 124.000. E aumentou o número de famílias que se recusam a doar órgãos após a morte de um parente. Com isso, a fila de espera por transplantes não para de crescer. Veja os detalhes com Elisa Lorini. O Brasil tem pouco mais de 78.000 pessoas à espera de um órgão. A maioria, quase 43.000, espera por um rim, 32.000 por uma córnea, pouco mais de 2.300 por um fígado, 445 por coração, além dos que aguardam pulmões e pâncreas. Mas mesmo com tanta gente esperando, a recusa de familiares de doadores ainda é um dos principais obstáculos para que esse gesto de solidariedade aconteça. E é justamente a família quem tem a palavra final. Dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que em 2024, pelo menos 46% das famílias que tinham parentes mortos ou com morte cerebral diagnosticada recusaram a doação. Essa quantidade é 4% maior do que no ano anterior. Quem trabalha com isso diariamente encara uma realidade sensível. Aqui em Dourados, onde estamos, que é a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, por exemplo, isso fica a cargo da OPA, Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, que funciona aqui no Hospital da Vida. É essa equipe que
que acolhe e orienta famílias de potenciais doadores em uma cidade onde a taxa de recusa familiar está acima da média nacional, que chega a 65%. A gente tem que ter todo esse cuidado de explicar para o familiar que a morte encefálica é igual à morte, né? A lei obriga que se faça 2 testes clínicos por médico diferente, um teste de apneia e um exame de imagem, né, que vai mostrar se esse paciente realmente não tem fluxo sanguíneo no cérebro. Cumprido esse protocolo, confirma-se a morte encefálica. Aí o médico informa a família e aí a OPO entra, né, ou as CIDOTs dos hospitais, as comissões dos hospitais, entra com a informação para a família do direito que ele tem de ser doador de órgãos. Hoje existe um site que se chama AEDO. Nesse site você entra, se cadastra, você tem acesso a um tabelião que gera um documento dizendo que você é doador de órgãos, que eu, enquanto coordenadora, tenho a senha e tenho acesso, e eu posso informar a família que esse paciente deixou esse documento. A família terá conhecimento, mas não obrigatoriamente irá doar, né? Isso pode mover a família, conhecer a vontade do doador pode mover a família, mas não a obriga a doar. Então, o que a gente sempre pede? Fale com sua família, fale sobre doação de órgãos, avise sua família sobre o desejo de ser doador, porque se você avisar a sua família, ela vai doar, né? A minha família sabe que eu sou doadora, minha família não vai recusar, se for o caso. Não é? Então, a gente precisa massificar o assunto, a gente precisa falar sobre isso, porque hoje o nosso maior índice de recusa familiar é por falta de conhecimento. A família desconhecia o desejo desse potencial doador. Vale lembrar que a autorização da família vem depois de uma avaliação da equipe médica que analisa se há compatibilidade e viabilidade clínica. Em alguns casos, mesmo com a confirmação da morte encefálica, o processo de doação não avança porque o paciente apresenta infecção, tumores ou outras condições que inviabilizam a utilização do órgão. Mas a quantidade de casos de recusa médica ainda é abaixo se comparada aos órgãos que deixam de ser doados porque as famílias optam por não autorizar. E enquanto muitas famílias enfrentam essa decisão difícil em um momento de dor, quem está na fila se alimenta de esperança. É o caso da Marilene, que há mais de 20 anos recebeu a doação de 2 córneas. Porém, há 2 anos, uma dengue hemorrágica levou à falência dos enxertos e desde janeiro ela voltou para a lista de espera. O gesto de 2 famílias permitiu que ela continuasse a enxergar. Agora ela espera por mais um sim, porque doar órgãos é transformar a dor em esperança e dar a alguém a chance de recomeçar. O meu primeiro transplante foi em dezembro de 1995 e foi de um garoto de 14 anos e que vive em mim até nos dias de hoje, né? E depois eu fiz no olho esquerdo no ano de 1998. Então já fazem também aí 25 anos, né, que eu estou com essa córnea, de uma garota de 19 anos. E eu agradeço imensamente aqueles pais que tiveram a generosidade em meio a uma dor tão grande, né, a uma luta assim, do luto, de doar e fazer com que os filhos deles vivessem por essa terra por muito tempo ainda. Hoje, 32.028 pessoas como a Marilene estão na fila de espera por um transplante de córnea no Brasil. Lembrando que no caso da córnea, pode ser doador quem teve tanto morte encefálica quanto por parada cardíaca. E Florianópolis decretou emergência em saúde pública após a alta de casos de doenças respiratórias. Quem vai explicar essa história é a repórter Michele Veiga.
Florianópolis decretou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de mais de 260% dos casos de SARS-CoV ou a gripe nos últimos dias na capital do estado. Isso não está acontecendo só na capital, está acontecendo no estado todo. Em um informativo lançado pela DIV, a Divisão da Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina, na última segunda-feira, foi informado que os números de leitos de UTI adulto e pediátrico já estão com a sua lotação quase no máximo. Adulto, por exemplo, está com 90% da sua capacidade toda tomada em Santa Catarina. Por isso, já na capital do estado, o prefeito Topázio Neto resolveu fazer o decreto de situação de emergência em saúde, que vale por 180 dias, pedindo principalmente para que a população se vacine. Não se sabe por que foi tão antecipado a crise da gripe aqui em Santa Catarina. Tivemos baixas nas temperaturas, mas nada ainda comparado com o período de inverno, que é quando esses casos realmente aumentam. Talvez a baixa vacinação dos últimos anos, ou então a transição, de pessoas de um lugar para o outro, está fazendo com que o vírus circule mais rápido. Isso são os que os pesquisadores estão correndo atrás de informações para saber por que essa antecipação. O que a gente sabe é que realmente o estado passa por um período delicado com relação à gripe. A vacinação em todo o território nacional já está aberta desde lá do dia 7 de abril para os grupos prioritários e no próximo dia 12 abre-se, aí pelo menos é o que o Ministério da Saúde prevê para toda a comunidade em geral. Há informações de que aqui em Santa Catarina os secretários de Estado da Saúde estão pressionando o governo estadual para que essa vacinação já se antecipe, já abra logo a partir da semana que vem para toda a população, para evitar ainda mais o aumento de casos de gripe nesse ano. A gente fala que a gripe, a SARS-CoV, ela é principalmente maléfica para adultos idosos, melhor dizendo, a partir dos 60 anos e crianças, o que nós estamos vendo uma demanda muito grande de pessoas infectadas aqui em todo o estado. Portanto, a capital sai na frente com esse decreto de emergência em saúde pública, mas o estado também está em alerta máximo com a questão da gripe aqui em Santa Catarina. E olha só essa história que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma grávida chamou um carro de aplicativo para levá-la ao hospital onde realizaria o parto. Mas o bebê não esperou e nasceu no meio do caminho, dentro do veículo. Confira com Anderson Nascimento. Uma mulher deu à luz dentro de um carro de aplicativo na zona norte do Rio de Janeiro. A gestante seguia para o Instituto Fernandes Figueira, no Flamengo, na zona sul, mas entrou em trabalho de parto minutos após iniciar a corrida. Diante da situação, o motorista decidiu levar o veículo até o quartel do Corpo de Bombeiros de Vila Isabel, ponto de atendimento mais próximo do local em que estavam. O carro ainda estacionava quando o militar chegou à unidade, acompanhado por uma médica obstetra. Ambos ajudaram no parto e a criança nasceu dentro do automóvel. A mãe e o bebê foram encaminhados para o Hospital Maternidade de Maria Amélia Buarque, no centro do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ambos estão bem. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Te desejo um ótimo fim de semana. Até mais.